Para de mudar de canal aí. Senta aí. Olá, está começando mais um programa sobre a televisão. Esse programa é uma parceria da TV FAG com o curso de pós em telejornalismo. E hoje eu converso com Erivelto Oliveira, que trabalha na RPC TV e vai ministrar um módulo na pós. Erivelto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar então falando um pouquinho da sua carreira no jornalismo e o seu contato com a TV. Quando que começou? Então, eu fiz jornalismo na Universidade Federal do Paraná, de 84 até 87. Era o único curso de jornalismo que havia em Curitiba na época. E a minha intenção, quando eu fiz jornalismo, era trabalhar com jornal impresso. Sempre imaginei que eu fosse trabalhar com impresso. Não me via trabalhando com televisão. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio no Departamento de Comunicação da Rede Ferroviária Federal. E era com texto, jornal. Eles tinham um jornal interno, que eu fazia esse jornal, ajudava, fazia entrevistas e tal. Mas nesse departamento trabalhavam alguns jornalistas de televisão. Entre eles o Cláudio Dalla Beneta, que era editor do Jornal Estadual, segunda edição ainda, o nome era Jornal Estadual. E em agosto, mais ou menos, ele chegou para mim e falou assim: você não quer tentar trabalhar com televisão? A TV Curitiba, que era um canal da Band, está precisando de um repórter. Vai lá, vê se você não dá certo nessa. Como eu estudava, eu tinha aula de manhã na faculdade, o estágio era à tarde, e essa vaga na reportagem era à noite. Então, eu fui lá, acabaram me contratando, então eu tinha o meu dia inteiro dedicado ao trabalho, né? Terminou o estágio na rede, isso em novembro terminou o estágio. Em dezembro me chamaram na TV Paranaense, que hoje é a RPC TV, para fazer um período de férias lá. Eu tinha 3 ou 4 meses de TV só, fiquei na dúvida se ia ou se não ia, mas acabei optando por ir. Fui e estou lá até hoje, são 25 anos que eu estou na RPC TV. E meu sonho de trabalhar em jornal nunca se concretizou na realidade, porque eu mudei o meu caminho no meio do caminho. Mas se encontrou na profissão? Eu acho que sim. Falando um pouquinho da função social do jornalismo, você acha que o jornalismo tem a possibilidade de transformar a sociedade? Tem, claro que tem. A gente tem hoje, principalmente nos últimos, talvez um fenômeno do século XXI, o jornalismo se voltou muito para o cidadão, né? A gente tem muito jornalismo comunitário, jornalismo voltado para o cidadão. Então, a gente tem inúmeras manifestações que mostram isso. O jornalismo pode mudar a sociedade quando ele combate a corrupção de uma prefeitura, quando ele mostra super salários de ministros e juízes, quando ele mostra uma iniciativa legal de uma comunidade, uma pessoa que faz um trabalho bacana. Então, são inúmeras vertentes em que o jornalismo pode atuar e ajudar a sociedade. Então, o jornalismo é sim um elemento transformador. Talvez isso as pessoas nem percebam que essa transformação está acontecendo, mas ela acontece. No Paraná TV, que a gente já tem 13 anos com esse jornal no ar, nesse período o jornal já mudou várias vezes de direção, a forma de fazer e tudo. Mas a gente nunca perdeu esse foco na comunidade, no lado social do jornal. Sempre que a gente faz esse tipo de reportagem, tem um retorno bem grande. E as pessoas também mandam muita sugestão nessa área. Uhum. E agora falando um pouquinho de tecnologia, você acha que as novas tecnologias elas facilitaram a produção do telejornalismo? Facilitaram e dificultaram, né? Porque é assim, se a gente for pensar na imprensa que se fazia nos anos 80, até quando eu comecei, quando eu comecei numa redação, uma redação de jornal era, no caso da TV, era uma redação com 20 máquinas de escrever, metade funcionando bem, outra metade mais ou menos, garrafas de café, gente fumando, uma ou duas TVs ligadas super alto no canal e 10 ou 20 telefones. Esse era o ambiente para você produzir as coisas, né? Então, hoje quando você entra numa redação é muito diferente, né? Ninguém fuma, ninguém bebe no ambiente de trabalho, são computadores, você tem computador conectado à internet. Antigamente, para você falar com o assessor do governador,
você tinha que ter o telefone do assessor do governador na tua agendinha feita a caneta. Hoje, se você não tem o telefone dele, você vai na página do governo na internet, bate lá a assessoria de imprensa, pega o telefone e liga. Então, quer dizer, a tecnologia, ela facilita muita coisa, né? Por outro lado, ela deixa talvez a produção jornalística, se você só se baseia na tecnologia, você pode ficar meio preguiçoso. Então a gente brinca muito que os jornalistas de hoje não andam de ônibus, não conhecem o que uma cidade tem, não andam a pé numa cidade, só andam de carro, de casa para o trabalho de carro, do trabalho para casa de carro, não andam mais, não tem mais o contato com as pessoas. Então, assim, a tecnologia, ela trouxe inúmeras vantagens, sem dúvida nenhuma. Mas também existem algumas coisas que talvez no futuro a gente repense, ou a gente tenha que imaginar que existe a tecnologia para atender o ser humano, né? E o ser humano, às vezes, é deixado de lado em função da tecnologia. Você disse que começou como repórter, né? O que você acha que uma reportagem tem que ter para ela ser considerada uma boa reportagem? Eu sempre digo que o jornalista ele tem que gostar de gente, fundamentalmente. Um repórter tem que gostar de gente. Então, acho que principalmente a reportagem tem que ser verdadeira. Esse é um ponto, eu não vou conseguir explanar todos os pontos, mas ela tem que ser verdadeira, ela tem que ter aí um bom texto, uma forma de contar bem a história, ela tem que ter personagens interessantes, que as pessoas gostem de ver as histórias das pessoas que elas estão olhando. Claro, em televisão hoje em dia ela tem que ter algum diferencial, né? Ela tem que começar com alguma coisa diferente. Pode até ser um assunto batido, mas o repórter tem que descobrir uma forma diferente de contar uma história. Natal, Carnaval tem todo ano, mas o repórter tem que saber uma maneira diferente de fazer uma matéria de Natal, uma matéria de Carnaval, uma matéria de Páscoa. E falando um pouquinho de internet agora, existem muitos portais de notícias, então acontece e já está na internet, as pessoas já estão sabendo daquilo. Como que a TV, qual que é o papel da TV em noticiar o que as pessoas já sabem? Como que acontece isso hoje em dia? A gente tem que noticiar melhor, né? Todos sabemos que a internet, inclusive agora, nós também temos portal de internet na empresa, agora não, mas há algum tempo, e é uma redação que trabalha junto com a redação do telejornal. Às vezes, em alguns casos, eles até furam a gente, eles dão primeiro alguns assuntos. A partir do momento que eles dão algum assunto, a gente vai atrás. E a internet é muito assim, né? A internet é a manchete do assunto, e um leadzinho lá. Né? Eu não diria que isso também é uma coisa que talvez já esteja caindo. Mas a gente não pode, talvez a gente possa dizer assim, se você quer uma informação instantânea, a internet é para isso. Tanto que os títulos de internet são às vezes um pouquinho maiores e mais aquele leadzinho. Se você leu aquilo, você já sabe o que aconteceu, né? Por exemplo, essa história do ônibus que bateu lá na Suíça. Acidente com ônibus na Suíça, mata 28 pessoas. Então ali já está a informação. Quer dizer, a internet já deu. Se você quer ler um pouquinho mais, você vai ler que não era um ônibus da Suíça, era enfim, era um país vizinho da Suíça, me fugiu o nome. Mas ali no lead tem de onde era o país, que o ônibus estava em perfeitas condições, que ele bateu na entrada do túnel e tal. Você leu aquilo, está satisfeito. Na televisão, o que você vai ver? Você vai ver o ônibus que bateu, vai ver as imagens, vai ouvir as entrevistas, vai ver o drama das pessoas. Então é diferente a relação que você tem com a TV e que você tem com a internet. Elas podem até se complementar, mas a televisão ela ainda não está sendo substituída pela internet. Então, assim, quando você vê uma coisa na internet, você vai ver na televisão, a televisão tem que ter dado 1 ou 2 passos à frente. E a gente, principalmente na RPC TV, a gente já trabalha assim hoje. O que a gente dá no Bom Dia Paraná, se a gente vai continuar com esse assunto na primeira edição, ele já tem que ter dado uns 2 ou 3 passos a mais. Se você vai continuar com esse assunto no segunda, você tem que dar mais 2 ou 3 passos, para que o telespectador não fique com aquela sensação de déjà vu.